Bom dia, vamos para mais uma aula de Química e hoje a gente vai continuar estudando algumas funções orgânicas, no caso os óxidos. Então vamos entender um pouquinho sobre os óxidos. O óxido é um composto binário. O que seria isso? Ele é formado por dois elementos químicos, onde um elemento obrigatoriamente é o oxigênio, tá? Por isso que vem a palavra óxido, de oxigênio. Então, o oxigênio ele vai ser o elemento mais eletronegativo dentro dessa ligação. Então, aqui a gente tem uma fórmula geral, é XOY, onde esse X e esse Y representa a quantidade que vai ter de cada um. Então, isso varia um pouco de se for ligação iônica ou covalente, né? Se for uma ligação iônica, aquele X ali onde está aquele elemento E, que a gente não sabe qual é, aquilo ali vai valer 2, porque o oxigênio tem NOx menos 2, tudo bem? Aí, se for de ligação covalente, a gente tem que ver quanto, dependendo de qual elemento que tá, quantos oxigênios e quantos daquele elemento a gente vai precisar para estabilizar a molécula, considerando a regra do octeto, né? Então, aqui a gente tem um exemplo do CO2, que é um tipo de óxido. Que acontece, então esses óxidos eles têm classificações, então a gente vai começar com os óxidos ácidos ou os chamados anidridos, né? Então eles são óxidos que são formados por meio de ametais, então seria o oxigênio ligado a um ametal, então aquele Ezinho da fórmula seria um ametal, tá? Logo eles já advêm de ligações covalentes, por ser ligação como o oxigênio é um ametal e ali na frente seria outro ametal, então a ligação formada entre eles seria uma ligação covalente, formando assim compostos moleculares, tá? Então, a gente tem aqui como exemplo o SO3, o CO2, o N2O5, tudo bem? Então, os anidridos, quando eles reagem com água, eles vão formar ácidos. Então, a característica desses óxidos ácidos é que quando em água, eles vão formar ácidos. Se a gente pega um óxido ácido e reage com uma base, a gente vai fazer igual o que a gente fazia com os sais, né? A gente forma sal e água. Por quê? Pela característica ácida que tem nesses óxidos ácidos. Óxidos básicos. Então, são óxidos formados por metais, tá bom? Com NOx mais 1 e mais 2. Então, aqui a gente já tem uma ligação e ligações iônicas, né? Porque o oxigênio é um ametal ligado àquele E que vai ser um metal. Consequentemente, a gente forma compostos iônicos, tá? Que são sólidos à temperatura ambiente. Então, por exemplo, a gente tem o Na2O, o CaO, o FeO, o MgO. Então, esses óxidos básicos, quando eles reagem com água, eles formam uma base, tá? Por ter caráter básico, quando eles reagem com água, eles formam uma base. Então, se a gente pega um óxido básico e mistura com um ácido inorgânico, a gente vai obter sal e água. Óxidos anfóteros. Então, esses óxidos anfóteros, na verdade, são óxidos com duplo comportamento. Então, uma hora eles vão ter um caráter ácido, outra hora eles vão ter um caráter básico, tá? Então, os óxidos anfóteros, eles podem se comportar como os óxidos ácidos ou como os óxidos básicos. E são geralmente formados por metais de inox intermediários, que seriam mais 3 e mais 4. E pelos elementos AS e SB, tá? Entretanto, é válido ressaltar que existem óxidos que são anfóteros, mesmo não apresentando o número de oxidação mais 3 e mais 4. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o ZNO, o Al2O3, o SNO e o PbO. Óxidos neutros, então a gente tem um total de 3 óxidos neutros, tá? Então, são óxidos que não reagem com água. Então, se você coloca em meio da água, eles não vão reagir. Nem ácidos e nem bases. Então, esses óxidos neutros, eles são compostos moleculares e por isso são gasosos, tá? Então, nós temos 3: monóxido de carbono, óxido nítrico e óxido nitroso. Nós temos apenas esses 3 óxidos neutros, tá? Então, apesar de não possuírem caráter ácido ou básico, os óxidos neutros podem participar de outras reações. Então, esses são os óxidos que participam de reações, por exemplo, de combustão, tá? Ou reações de oxidação. Só uma observação, a água também é considerada um óxido neutro, tá, gente? Porém, pode estar presente em diferentes estados, como, por exemplo, no gasoso, líquido e sólido também.
Óxidos duplos, mistos ou salinos. Então, são óxidos formados por dois outros óxidos do mesmo elemento. Então, quando a gente pega dois óxidos, a gente junta e forma um terceiro. Então, esses óxidos, eles apresentam uma fórmula geral do tipo E3O4, onde esse ele é formado por um metal, tá? Geralmente é o ferro, o chumbo ou o manganês, e liberam os óxidos formados quando aquecidos. Em termos de reação, os óxidos salinos se comportam da mesma maneira que os óxidos formadores. Peróxido. Então, são compostos binários nos quais o oxigênio apresenta número de oxidação igual a -1. Então, a gente tem, por exemplo, o Na2O2 e o K2O2. Então, os peróxidos são aqueles que você vai olhar a fórmula e vai ter dois, tudo bem? Vai ter dois oxigênios e dois do outro elemento, que geralmente são metais também, principalmente da família 1 e 2, tá? Então, os peróxidos metálicos podem reagir com água e formar base e água oxigenada. A gente tem também os superperóxidos, que são compostos binários, no quais o oxigênio apresenta número de oxidação igual a -1 dividido por 2. Então, se você olhar a fórmula, diferente do peróxido, o superóxido, ele vai ter 4 oxigênios, tá? Aí, o outro elemento varia um pouco, se vai ser se o metal é do grupo 1 ou do grupo 2. Então, os superperóxidos, eles podem reagir com água e formar base, água oxigenada e gás oxigênio. Nomenclatura. Então, primeiro a gente vai olhar a nomenclatura de óxidos formados por ligações iônicas, que seria entre o metal e o ametal. Então, quando tem NOx fixo e quando tem NOx variável. Então, quando tem NOx fixo, a gente tem o óxido D e o nome do elemento ligado ao oxigênio. Então, ali a gente tem o Li2O. Então, é óxido de lítio. O BeO, óxido de berílio. Agora, os NOx variáveis. Então, a gente pode dar de 3 tipos, né? Então, o óxido D e o nome do metal de menor valência, que teria o menor ox, então a gente encaixa a palavra oso. Ou o óxido D, o nome do metal de maior valência, que seria o maior nox, encaixa a palavra ico. Ou a gente pode botar óxido D, o nome do elemento que está ligado ao oxigênio e o número do NOx em romano, que fica mais fácil. Então, ali, por exemplo, a gente tem o FeO. Então, faria óxido de ferro 2, porque o NOx é 2. Cr2O3, óxido de cromo 3, porque o NOx do cromo é 3. Nomenclatura de óxidos formados por ligações covalentes, que seria metal a metal ou hidrogênio a metal. Então, seria prefixo que indica a quantidade de oxigênios, exemplo, mono, di, tri, tetra, etc, tá, gente? Óxidos D. Aí o prefixo indica a quantidade de átomos do outro elemento e o nome do elemento. Então, por exemplo, ali a gente tem N2O5. Então, quantos oxigênios a gente tem? A gente tem 5 oxigênios. 5 é pente. Pente, óxido, tá? Encaixa a palavra óxido. Pentóxido D. Quantos nitrogênios a gente tem ali? 2 de nitrogênio. Olha o próximo. SO2. Então, a gente tem ali 2 oxigênios, então é dióxido de e o S, que seria enxofre. Então, o prefixo mono na frente do elemento ligado ao oxigênio é opcional. Você pode colocar dióxido de mono enxofre ou não precisa colocar, pode só colocar o nome. Nomenclatura de peróxidos e superperóxidos. Peróxido D e o nome do elemento que acompanha o oxigênio. Então, por exemplo, H2O2, peróxido de hidrogênio, Na2O2, peróxido de sódio, Ag2O2, peróxido de prata, MgO2, peróxido de magnésio, SrO2, peróxido de estrôncio. E do superperóxido é só colocar superperóxido mais o D mais o nome do elemento. Então, ali, K2O4, superperóxido de potássio, Na2O4, superperóxido de sódio, CaO4, superperóxido de cálcio, MgO4, superperóxido de magnésio, SrO4, superperóxido de estrôncio. Vamos fazer alguns exercícios. Então, ele botou assim, nomeie os óxidos a seguir. Primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir entre óxidos ácidos, óxidos básicos e peróxidos, né? Para ficar mais fácil de realizar a nomenclatura, tudo bem? Lembrando que os óxidos neutros, como a maioria, como todos eles, né? Na verdade, são formados por metais, a nomenclatura fica igual aos óxidos ácidos. Então, ali o primeiro, que é A, é um básico, o B, básico, C, básico, D é um neutro, né? O E é um peróxido, o F é um ácido, o G
é um básico, o H é um básico, o I é um ácido e o J é um básico. Então, como é que ficaria a nomenclatura, né? Então, ali no A ficaria óxido de manganês, no caso 7, porque o NOx dele é 7. Ah, Elaine, mas como é que eu sei o NOx? O NOx do elemento que está ligado ao oxigênio é a quantidade de oxigênios que tem, né? Lembrando que quando a gente tem ligações iônicas, a gente desce o NOx. Então, a gente desce cruzado. Então, nesse caso, o NOx do oxigênio seria menos 2 e desse manganês seria mais 7, tudo bem? Então, é só descer. Então, no B ficaria óxido de potássio, porque ele tem NOx fixo. O C, óxido de magnésio, porque ele tem NOx fixo, tá? O D, já que é um ácido, a gente tem que botar a quantidade que tem de cada, então ficaria monóxido de carbono. O E, por ser um peróxido, vai ficar peróxido de sódio. O F, por ser um óxido ácido, então a gente tem que colocar a quantidade, então ficaria monóxido de nitrogênio ou óxido nitroso, tudo bem? O G, que é um óxido básico com NOx variável, então a gente pode botar que é óxido de ferro 2. Ali não tá aparecendo porque como o oxigênio tem NOx 2 e o ferro tem NOx 2, meio que um anula o outro, tudo bem? Como se a gente cortaria os NOx. Então ficaria ferro e oxigênio. Então o H ficaria óxido de cromo 3. O I, por ser um óxido ácido, tem que botar a quantidade, né? Então ficaria de óxido de enxofre. E o J ficaria óxido de zinco. Questão 14. Um dos parâmetros utilizados para avaliar a quantidade de carvão é o índice de alcalinidade das suas cinzas. A cena alternativa que apresenta dois óxidos responsáveis por essa propriedade. Tá? Então, o que acontece? A alcalinidade seria a basicidade, então teria que ser óxidos básicos. A opção aí que só tem óxidos básicos seria a letra D, né? Que são os óxidos que são formados por metal e o oxigênio. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo pela aula online.